sejam muito bem-vindos. Aqui é a doutora Priscila Dutra e esse canal é sobre saúde, emagrecimento, longevidade, qualidade de vida. Bom, hoje eu vou falar sobre um assunto que gera muita polêmica, muita dúvida, muita controvérsia e eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante. Eu vou falar sobre prós e contras de realizar treinos em jejum. Pois é, né? Interessou. Sim, é um assunto muito bacana. Então fique comigo até o fim que você vai terminar esse vídeo sabendo tudo. E se você tiver qualquer dúvida sobre o que eu vou falar e quiser fazer alguma pergunta, basta deixar aqui nos comentários. Bom, pessoal, recentemente treinar em jejum tem sido uma prática cada vez mais comum. Muitas pessoas que já seguem dietas realizam exercícios longe dos períodos de refeição. Esse hábito tem ficado cada vez mais em evidência, sobretudo com a prática do aeróbico em jejum. O aeróbico em jejum, ou AEJ, que a gente fala, AEJ, abreviação, é um tema ainda muito controverso nas discussões sobre saúde e alimentação, pois ao mesmo tempo que para alguns é o queridinho da vez, quando se trata de emagrecimento, para outros pode ser considerado um grande vilão. Diferente do jejum intermitente, onde a pessoa consome chá, café, termogênico, o aeróbico em jejum consiste em a pessoa acordar e ir treinar sem se alimentar. Então, ela geralmente faz esse aeróbico, esse AEJ, no período da manhã, pegando ali o jejum da noite, acordando e indo treinar. Ou seja, o AEJ basicamente é a prática de atividade física de baixa intensidade ao acordar, certinho? Ok. Para que essa estratégia de fato funcione, o ideal é ter uma alimentação equilibrada ao longo dos dias anteriores. E os exercícios devem ser, como eu já falei, de intensidade leve a moderada em um curto espaço de tempo. O recomendado é começar aos poucos, fazendo ali 10, 15 minutinhos e de acordo com a sua evolução, você acrescentar 2 minutos por dia até chegar aí em 45 minutos no máximo, já vai estar muito bom. Vale destacar que apesar de algumas pessoas se adaptarem muito bem a esse tipo de jejum, o AEJ ele não deve ser uma estratégia de longa duração, mas sim algo pontual dentro do seu plano alimentar. Porém, é necessário ficar atento, pois o que funciona para alguns muito bem pode não ser adequado para outros. Pior ainda é quando se adere à nova moda sem qualquer conhecimento dos benefícios e malefícios. E é por isso que nesse vídeo eu resolvi listar os prós e contras de fazer os exercícios durante o jejum. Bom, então vamos começar dos prós. Bem, o aeróbico em jejum, quando feito por pessoas que se adaptam a ele e com acompanhamento adequado, pode apresentar alguns benefícios sim. Inúmeros estudos têm demonstrado que quando uma pessoa está em jejum, menos reserva de glicogênio, açúcar estão disponíveis por causa dessa falta da alimentação. Consequentemente, o organismo passa a queimar gordura como combustível. Então, esse aí é um super pró, né? Já quando você come e depois faz exercícios, seus níveis de insulina estão altos, ou seja, a queima de gordura fica muito mais difícil. Segundo alguns especialistas, essa prática não apresenta riscos, porém é mais indicada para quem já tem uma rotina de exercícios. Indivíduos que já têm alguma doença, como uma cardiopatia, uma hipertensão, diabetes, com certeza devem consultar os seus médicos, né, os profissionais que acompanham, para ver se essa pessoa pode ou não, se ela irá se beneficiar ou não de estar fazendo o exercício em jejum.
Além disso, treinar em jejum ajuda no aumento da sensibilidade à insulina, o que potencializa a eficiência do organismo em metabolizar os alimentos, aumenta a produção do hormônio GH, conhecido como hormônio do crescimento, que tem um papel importantíssimo na lipólise, na queima de gordura e no ganho de massa magra, massa muscular. Também regula os níveis de cortisol, ajuda no emagrecimento de quem precisa perder pouca gordura e está com resultados estagnados, então uma ótima estratégia, e aumenta a capacidade enzimática, entre outros benefícios. Entre as atividades mais indicadas para se fazer em jejum estão caminhada, corrida ou um trote mais leve, ciclismo, natação, uma vez que utilizam prioritariamente a gordura como substrato. Porém, é preciso ter um certo cuidado quando iniciar o processo de treino, principalmente se você não tem um bom condicionamento físico. Isso porque, para quem está iniciando, o mais recomendado é praticar exercícios de menor intensidade. Ou seja, o jejum ele é muito interessante para aquela pessoa que está num processo de emagrecimento, que está fazendo um acompanhamento, onde ela já emagreceu bastante, mas que às vezes o organismo deu ali uma estagnada, né? Ela já não está respondendo tão bem. Então, uma pessoa que já vem de hábitos saudáveis, tem se alimentado bem, já pratica uma atividade física, e a gente entra aí com o jejum para dar aí uma potencializada, para quebrar um pouco dessa homeostase, desse equilíbrio, dar um susto aí no metabolismo. Então, funciona muito bem, tá? Eu passo aqui muito para pessoas até que são praticantes, atletas recreativos, que correm ou que até mesmo são colegas meus do triatlon, eu faço muito isso. Então, às vezes você quer ali dar uma secadinha, reduzir um pouquinho, perder uma gordurinha ou outra. Então, a gente prescreve, né? Eu, como já pratico há muito tempo, às vezes eu faço 1h30, 2 de bike em jejum, só com água, sem nenhum problema, tá? Então, por todo esse meu lastro, como eu já falei, tem muitos anos que eu treino e tal, e faço isso com alguns pacientes colegas. Agora, paciente que não tem não pratica toda essa atividade, mas que frequenta uma academia e que quer dar uma potencializada, eu indico começar aos poucos mesmo, tá? Começa ali com 10, 15 minutos, numa caminhadinha, um trotezinho, e não passar muito esses 40, 45 minutos numa intensidade moderada para baixa, tá, gente? Sem exageros. Agora chegou a hora de falarmos dos contras. Bom, alguns profissionais da área de saúde, como educadores físicos, alguns nutricionistas, são extremamente contra esse tipo de prática por conta de diversos motivos, como já mencionados acima. Em jejum, os níveis de glicose, vão estar mais baixos e aquela queima de gordura não é suficiente para fornecer toda a energia que você precisa. Então, em alguns casos isso acontece. Além disso, os níveis de açúcar podem cair muito, gerando ali aquela fraqueza, mal-estar, queda de pressão. Quem nunca viu aí na academia alguém do nada, buf, já presenciei, foi muito. E aí, quando você vai perguntar, a pessoa resolveu começar a fazer, o AEG e foi logo para uma aula de spinning, ou foi logo correr na esteira numa intensidade alta, ou pegou muita carga. Já vi muita coisa nesse sentido, tá? Então, tem que tomar cuidado, tem que ser uma coisa bem orientada. Quando a gente fala na perda de performance, é muito importante a gente deixar claro que as pessoas que fazem atividade física em jejum, elas não estão visando naquele momento o ganho de performance, tá? Então, elas querem a perda de gordura, elas não estão ali, pensando em fazer o AEG no sentido de melhorar aí o desempenho, a performance. Não, elas só querem ali uma forma de gastar um pouco mais de gordura, de facilitar o processo do corpo nessa queima. Então, realmente, o AEG e performance não tem nada a ver. Além disso, a pessoa que corre em jejum,
não consegue manter a mesma qualidade de movimento, de rendimento daquela pessoa que corre alimentada, né? Porque ela não vai ter aquele estoque de glicogênio ali na hora. Ela vai ter que passar por todo esse processo de gliconeogênese e tal, então fica um pouco mais lento, né? Ela não tem que treinar pensando em caráter competitivo. Ela tem que treinar pensando na finalidade dela de perder gordura e nada mais. Os especialistas que indicam a realização da prática do AEG declaram que os exercícios em jejum não têm efeito sobre o catabolismo, que é o quê? A perda, né, de massa magra. Portanto, não vai, né, ter aí um prejuízo durante as atividades. No entanto, ao optar por esse tipo de treino, é muito comum a gente utilizar alguns suplementos para evitar qualquer possível problema. Então, quando eu vou passar, ou quando eu faço, ou quando eu oriento, eu gosto muito de usar um pool de aminoácidos essenciais, que a pessoa terminou o exercício, pode até esperar, não precisa ser imediatamente, mas no máximo até aí 2 horas depois, ela toma e repõe todos esses aminoácidos, evitando qualquer tipo de perda de massa magra, qualquer tipo de catabolismo. Os especialistas que indicam a realização da prática do AEG declaram que os exercícios em jejum não têm efeito sobre o catabolismo, que é o quê? A perda, né, de massa magra. Portanto, não vai, né, ter aí um prejuízo durante as atividades. No entanto, ao optar por esse tipo de treino, é muito comum a gente utilizar alguns suplementos para evitar qualquer possível problema. Então, quando eu vou passar, ou quando eu faço, ou quando eu oriento, eu gosto muito de usar um pool de aminoácidos essenciais, que a pessoa terminou o exercício, pode até esperar, não precisa ser imediatamente, mas no máximo até aí 2 horas depois, ela toma e repõe todos esses aminoácidos, evitando qualquer tipo de perda de massa magra, qualquer tipo de catabolismo. A maior parte dos profissionais da área esportiva creem que o aeróbico em jejum funciona para quem deseja atingir o emagrecimento, pois qualquer exercício aeróbico ou restrição calórica funciona para esse fim. Em jejum, a atividade queima mais gordura, porém apenas um pouco mais, ou seja, não apresenta resultados tão diferentes do que práticas normais. O resultado é praticamente igual, com o risco de reduzir a performance e ainda, como eu já falei, algumas pessoas passam mal. Quando fala-se em perda de performance, é necessário enfatizar que atletas que fazem atividades em jejum não querem ter um ganho de performance. No entanto, quando o desempenho é afetado, é impossível manter o mesmo rendimento, correndo menos e desgastando-se com mais facilidade. Portanto, isso vai atrapalhar os resultados durante o treino, como ganho de massa muscular, perda de gordura e de peso. Lembre-se, pessoal, treino em jejum precisa ser feito com acompanhamento e não é recomendado para qualquer pessoa. Sem o acompanhamento de um especialista, pode ser perigoso para a sua saúde e você pode realmente não atingir os objetivos que você tanto almeja. O melhor é ter um bom estilo de vida voltado para o emagrecimento saudável e duradouro. Se você deseja conhecer mais sobre o jejum, o mais indicado é procurar uma orientação de um profissional, realizar uma investigação profunda das suas condições físicas e metabólicas e juntos traçar os seus objetivos, condizentes ao seu estado atual de saúde. Bom, pessoal, esse foi mais um vídeo aqui do nosso canal. Lembrando que já tem um vídeo bem bacana aqui sobre jejum intermitente, onde eu explico, falo muita coisa. Para quem tem curiosidade, para quem quer iniciar, para quem quer saber um pouco mais, vale a pena clicar e assistir, tá? E esse foi aí o vídeo sobre prós e contra do
aeróbico em jejum. Bom, pessoal, é isso. Se você gostou, não deixa aqui de curtir, de compartilhar, comentar, seguir o nosso canal, né? A gente está aqui produzindo conteúdo para vocês e por vocês com muito amor e carinho. E às vezes não é um vídeo que seja tão interessante para você, mas pode ser para um amigo, um familiar, companheiros, né? Então vamos compartilhar, vamos assinar o canal, vamos fazer com que a gente cresça e chegue cada vez mais em pessoas que precisam aprender e que têm muito interesse no conteúdo, nos conteúdos postados aqui, tá joia? Um grande beijo a todos vocês e até. Tchau, tchau.